Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos planos de estudo tutorado. Hoje a gente vai estar vendo sobre o jornal Joca. Esse jornal ele é excelente. Vocês encontram ele no site Estude em Casa do governo de Minas Gerais, estudeemcasa.mg.gov.br. Bom, esse é o de número 161. Nele, a matéria aí principal, as cidades brasileiras têm as manifestações contra o racismo, aí os protestos que aconteceram após a morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro agredido por segurança de um supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aí a matéria completa na página 3. A gente vai fazer essas atividades, são complementares aos PETs. Além do PET número 1 até o número 7, além do PET avaliativo, também esse aqui como atividades complementares aí dos conteúdos interdisciplinar. Bom, da matéria que a gente vai estar lendo agora, da morte do homem negro, que leva às manifestações de antirracismo pelo Brasil, bom, tem 4 perguntas para vocês estarem respondendo. Primeiro, a definição, o que é racismo? A 2, o que representa a data 20 de novembro no Brasil? 3, o Brasil é um país racista? E 4, existem leis que proíbem a prática de racismo no Brasil? Então, vamos ler a matéria, então, que fala sobre a morte do homem negro que leva às manifestações antirracismo pelo Brasil. Bom, desde 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, diversas cidades brasileiras registraram manifestações contra o racismo que começaram após a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, na noite do dia 19, lembrando que no dia 20 de novembro a gente comemora o Dia da Consciência Negra, no dia 19, então, de novembro. Depois de sofrer agressões físicas de seguranças em uma loja de supermercado no Carrefour, em Porto Alegre, os 2 homens que participaram da ação foram presos, de acordo com a Brigada Militar da cidade. A agressão começou após um desentendimento entre João Alberto e uma funcionária do mercado. As manifestações aconteceram principalmente em frente à loja da rede Carrefour e foram registradas em locais como Belo Horizonte, aqui em Minas, Brasília, Distrito Federal aqui, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, tá? São Gonçalo, Rio de Janeiro e São Paulo. E na capital gaúcha, na noite do dia 20, milhares de pessoas se reuniram em frente ao supermercado em que João Alberto morreu. O grupo chegou a colocar fogo em um canteiro do estabelecimento. E em São Paulo, a Avenida Paulista, um dos principais pontos da cidade, amanheceu no dia 21 de novembro com a frase "Vidas pretas importam", pintada no asfalto. A Companhia de Energia de Tráfego apoiou a ação, bloqueando parte da via para pintura realizada por um grupo de artistas. O caso está sendo comparado ao que aconteceu nos Estados Unidos, com a morte também, que foi de uma abordagem policial, que foi no dia 25. Bom, acontecimento que levou a uma série de protestos antirracismo pelo mundo. Bom, então, a matéria completa aqui no jornal Joca. Tá? E aqui do lado, o que é racismo? Nossa definição aqui. De acordo com o portal aqui, Geledes, Instituto da Mulher Negra, racismo é um conjunto de práticas de determinada raça, etnia, que, estando em situação de favorecimento social, coloca outras raças em situação desfavorável. O racismo acontece, por exemplo, contra negros e indígenas. Bom, agora vamos para outra matéria. Agora, essa aqui foi que aconteceu agora recente, que nos Estados Unidos, eles comemoram o dia, é o dia do doar. Que acontece? Que tem o dia da ação de graças. Então, eles imaginaram aqui, o que você poderia estar fazendo para mudar, melhorar o mundo? Então, um movimento que sempre, quando tem, que é próximo à data do Dia da Ação de Graças, então sempre esse movimento, tá, de iniciativa aqui, geralmente aí as crianças, adolescentes, de doar. Bom, o resultado da pesquisa aqui, que foi na temática aqui, as questões aqui, 3 coisas que eu quero melhorar no mundo, tá? Então, no início de agosto, o dia de Doar Kids e o Joca, entre outros parceiros, eles lançaram essa seguinte pergunta para as crianças e jovens: quais são as 3 coisas que eu quero melhorar no mundo?
O resultado do levantamento online foi divulgado no fim de outubro, com as respostas de 450 participantes de todo o Brasil e até alguns do exterior, com idade entre 5 até 18 anos. No balanço de todo o material recebido, o tema que apareceu em primeiro lugar foi acabar com a violência, assaltos, brigas, crimes, e com 7,3% das respostas. Depois vieram mais saúde para todos ou melhorar a saúde, 6,8%. Melhorar a educação e o direito a estudar, que representou 6,8%. Bom, a Covid-19 também não ficou de fora. Na média das 3 perguntas, 5,8% dos jovens disseram que, para um mundo melhor, gostariam de que o novo coronavírus acabasse, definitivamente, E considerando-se apenas a primeira resposta dos participantes, ou seja, a primeira coisa que eles querem para melhorar o mundo, o assunto se mostrou ainda mais presente. Liderou com 10,3%. E em seguida vem melhorar a educação, Bom, a partir então desses resultados, a pesquisa do Dia de Doar Kids está planejando materiais para educadores, além da iniciativa para crianças e jovens de estudos a serem divulgados para a sociedade em geral. Bom, então vamos lá, pensando aí nessas 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Aqui algumas questões para a gente estar aí comentando, respondendo aqui nessa atividade aí complementar dos pets. Bom, o que você gostaria de melhorar no mundo? E 2, o que você gostaria de mudar no mundo? Questão 3, o que você gostaria que seus governantes fizessem para o seu país nesse ano de 2021? E 4, qual a mudança na educação que você gostaria, então, para esse ano, nesse ano que está começando aí de 2021? Então, aí 4 perguntas aí dentro dessa temática que a gente pode estar fazendo aí, que a gente pode doar, pode estar melhorando. Bom, e interessante aqui nos temas que mais apareceram nessa pesquisa, do Dia de Doar. Bom, primeiro, acabar com a violência. Segundo, mais saúde. Terceira, melhorar a educação, o direito de estudar. Acabar com a desigualdade. Em quinto lugar, acabar com o coronavírus. Sexto, acabar com a fome. 7, ter mais empatia, compaixão, amor ao próximo. 8º, mais solidariedade. 9º, acabar com o racismo. E por último, em 10º lugar, menos poluição, ar, água, questão do meio ambiente. Então, o Dia de Doar surgiu nos Estados Unidos em 2012 e ocorre em mais de 50 países. E a cada ano a data muda, mas sempre aí próximo aí o Dia de Ação de Graças, que acontece, o Dia de Doar. Bom, agora vamos para outra matéria. Bom, cientistas descobrem milhões de árvores no deserto do Saara. Bom, tem 4 perguntas também. A primeira, o deserto do Saara está presente em quais países? Qual o maior deserto do mundo? Em qual continente está localizado o deserto do Saara? E qual o clima do deserto do Saara? Então, vamos para a matéria aí do Jornal Joca, aí do mês de novembro, edição de número 160. Bom, cientistas, então, descobrem milhões de árvores no deserto do Saara. Publicado na revista Nature, em 14 de outubro, ele contabilizou 1,8 bilhões de árvores no oeste do deserto do Saara e no Sahel, faixa que separa o deserto do Saara da savana do Sudão, no continente africano. A maior parte das árvores foram encontradas no Sahel, mas há centenas de milhões delas no Saara, o maior deserto não polar, não coberto por gelo do mundo, de acordo com a pesquisa. As árvores foram identificadas a partir de 11 mil imagens de satélites de alta resolução. Os próprios pesquisadores se surpreenderam com a quantidade de árvores, que pode ser ainda maior, já que apenas 20% do território do Saara e do Sahel foram analisados. E participaram da pesquisa, então, cientistas de diversos países, como Alemanha, Dinamarca, França e Senegal. Bom, ao contrário do que é visto numa grande floresta, os pesquisadores perceberam que no deserto as árvores ficam sozinhas, distante uma das outras. Assim, foi usado um sistema para contá-las uma a uma em uma região de 1,3 milhão de quilômetros quadrados no noroeste da África, área equivalente ocupada pelo estado do Amazonas, da qual fazem parte países como Argélia, a Mauritânia, Senegal, mas não é só, você tem Marrocos, a Líbia. Então, você pega esse deserto, ele passa por mais de 10 países. Bom, apesar de serem muito estudadas, as árvores que ficam fora de florestas são importantes por armazenar gás carbônico e oferecer alimento e abrigo para os humanos e animais, garantindo a biodiversidade em vários locais. Segundo o estudo,
Aí os especialistas acreditam que o sistema desenvolvido por eles podem servir para encontrar árvores em outras partes do mundo. Isso deve permitir o estudo da atuação dessa vegetação na diminuição das mudanças climáticas, por exemplo. Então, vamos lá, relembrando novamente as questões aqui para serem respondidas. Bom, primeiro, o deserto Saara está presente em quais países? Ele atravessa quais países aí do continente aí, africano? Por quais países que ele atravessa? A número 1. 2, qual o maior deserto do mundo? Em questão 3, em qual continente está localizado o deserto do Saara, e 4, qual o clima do deserto do Saara. Então, faça a pesquisa e responda essas 4 questões. E, por último, para finalizar aqui, bom, a questão das eleições nos Estados Unidos, agora recente. Bom, então são 4 questões para a gente estar respondendo. Primeiro, qual o nome dos partidos políticos dos Estados Unidos? 2, Donald Trump pertence a qual partido político? E o novo presidente eleito, Joe Biden, pertence a qual partido político? E a última questão, na sua opinião, aconteceram fraudes nas eleições americanas? Aí você vai dar a sua opinião. Então vamos para a matéria aí do jornal Joca. Joe Biden eleito o 46º presidente dos Estados Unidos por Joanna Cataldo. Bom, candidato do Partido do Democrata, Joe Biden, foi declarado presidente eleito dos Estados Unidos no dia 7 de novembro. Ele será o 46º líder do país e o mais velho a ocupar o cargo. Ele fará 78 anos neste mês. Bom, pelas regras do sistema eleitoral norte-americano, vence o candidato a conquistar 270 votos. Bom, em 7 de novembro, o Joe Biden chegou a 279, derrotando o atual presidente Donald Trump, do Partido Republicano, que até aquele momento tinha 214 votos. Bom, em discurso no dia 7, Joe Biden disse que pretende unir a população. Prometo ser um presidente que não busca dividir, e sim unir. E que trabalhará com todo o coração para conquistar a confiança de toda a população, disse o presidente eleito. Biden governará com o apoio da vice-presidente Kamala, primeira mulher, né, negra e primeira filha de imigrantes a ocupar esse cargo na política dos Estados Unidos. Eu não serei a última mulher, porque todas as meninas que estiverem assistindo a isso verão que este é um país de oportunidades. Então, aí no discurso aí da vitória. Bom, teve a reação, né, de Donald Trump após o anúncio da vitória de Joe Biden. O Donald Trump e sua equipe não reconheceram a derrota. Eles afirmaram que a eleição foi roubada e que os votos enviados pelo correio geraram fraudes, apesar de não terem apresentado evidências que isso tenha acontecido. O atual presidente, então, está entrando na justiça, né, para que as autoridades analisem o processo eleitoral e deem vitória a ele. Bom, especialistas, porém, afirmaram que será difícil Trump vencer na justiça, já que ele não apresentou provas de que a eleição tenha sido fraudada. Se nada mudar, então o Trump ele vai deixar o cargo agora, aqui nesse mês, dia 20, aqui quando o Joe Biden vai assumir, então, como presidente. Então, esse ano aí de 2021 começou já tenso com a questão aí das eleições dos Estados Unidos. Então, vamos lá, relembrando as questões. Qual o nome dos partidos políticos dos Estados Unidos, que é diferente do Brasil aqui? Quais são os partidos políticos lá? Bom, Donald Trump pertence a qual partido? E o novo presidente, qual partido? E, na sua opinião, aconteceram realmente fraudes nas eleições americanas ou não? Dê a sua opinião. Bom, e para hoje é isso das atividades complementares. Então, até a próxima e obrigada.